Boa tarde, irmãos. O Senhor Jesus abençoe cada um. Essa semana nós tivemos a perda, a partida da nossa irmã Gislane Adriane Scopel e irmão Márcio. Para ele não foi fácil, né? Jovens eles, ela com 56 anos, e Jesus decidiu levá-la. Nós vamos ter um minuto de silêncio em memória à nossa irmã que partiu para o Senhor. Nosso querido Deus e Pai, nós somos agradecidos ao Senhor pela vida e o privilégio que o Senhor nos deu de, nesta dimensão, nós conhecermos a irmã Gislane, ter o privilégio de batizá-la no nome do Senhor Jesus Cristo e estar junto nesse companheirismo aqui, nessa dimensão. E sabemos que um dia nós estaremos juntos, Senhor, no outro lado. Ó Senhor, quando todas as Bíblias se fecharem, como disse o profeta de Deus, citando as palavras do poeta, nós estaremos do outro lado do rio, naquele grande rapto, naquela grande e primeira ressurreição. Senhor, console o coração do irmão Márcio e dos seus familiares, e nós só somos agradecidos a Ti, porque nada acontece se o Senhor não permite. Pai, muito obrigado. Agora nos abençoe enquanto estamos aqui para falar da Sua palavra eterna para esse dia, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus abençoa cada um dos irmãos. Deus abençoa os nossos irmãos através da internet. Para nós também é um grande privilégio ter o irmão Paulo Tobias, a irmã Margarete, lá da cidade de Criciúma, né? Deus abençoa eles. E no dia 27, sem ser este sábado, no próximo, no outro, nós estaremos ali para um culto. Vocês aí de Criciúma, né, que congrega no nosso ministério, o irmão José Vieira, o irmão Orlando, o irmão Leandro, o irmão Derli, a irmã Vera e a irmã Nilda, né? Vamos entrar em contato com a irmã Nilda para a gente poder reunir ali na casa do irmão Paulo e temos um culto de Santa Ceia juntos. E agora, nesse sábado, dia 20, irmão Johnson, irmã Eva, se preparando aí, que nós teremos um culto abençoado aí com vocês, né? E Bom Jesus, a Bahia, Rio de Janeiro, Londrina, Maceió, eu estarei anunciando depois, né? Nós temos a viagem agora na segunda semana do mês de agosto para Belém. Estaremos indo de carro, pedimos as suas orações para estarmos nas reuniões do dia 17 e 18, ali em Benevides, com o pastor Mendes, o seu ministério e os irmãos que estarão juntos ali. Pedimos as orações de vocês. E os irmãos de Castro, né? Caramberi, ali na volta, na nossa ida, nós teremos um culto ali. Nós vamos ter um culto aí, juntamente com os irmãos ali de Castro. Vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 4, versículo 1,
e depois Apocalipse 10, versículo 8 ao 11. Nós temos os pedidos de oração, vamos orar no final também para o irmão Liseu, nosso diácono, que não está bem, mas vai ficar bom, viu, irmão Liseu? Deus abençoa, irmão Liseu, a irmã Cris, ali de Caxias também, que está com problema de dor no estômago. Vamos estar orando e vocês vão crendo, né, no momento da pregação. Deus já passa aí com a cura divina e vocês já vão esquecer que estava com dor. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse 10, 8 a 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhes: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importas que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Deus os abençoe. Poder assentar. João, o representante da esposa, né? A esposa tem um representante. Você abre a internet hoje, você encontra muita coisa, né? Na internet tem aqueles grupos que são contra o irmão Brana. Tem aqueles que se intitula ex-branamitas, né? E eles não falam bem. Eles querem mostrar o seu ponto, a sua revelação, tentar provar que o irmão Brana foi falso profeta. E eles já passaram pelo nosso meio, né? Já estiveram conosco. Eles já passaram por Goiânia, por Curitiba, por Chapecó, os Estados Unidos. E, na verdade, esse espírito veio da América, né? Esse espírito veio de uma família que andaram com o irmão Brana, que hoje eles não crêem na mensagem, né? Esse espírito é antigo, né? O irmão Brana disse: se tem um homem que você não deve ler os seus escritos, é Joséfo. Joséfo escreveu que os discípulos, né, tinham comido a carne de Jesus, porque Jesus tinha dito que tinha que comer da sua carne e beber do seu sangue. Então, eles disseram que ele ressuscitou. Então, Joséfo colocou no livro que não foi uma ressurreição, que eles desenterraram o corpo e comeram. Irmão Brana disse que é uma pessoa que você não deve dar crédito e nem ler os seus escritos. Então, eu não escuto esses canais, eu não escuto essas pessoas, eu não perco o meu tempo, né? Eu não perco 45 minutos, 58 minutos, 1 hora, 2 horas, para poder escutar esses canais. Eu escuto uma pregação do pastor Osmar, uma pregação do irmão Brana, né? Eu assisto um culto do pastor Mendes, porque eu também não escuto os outros pastores, né? Não escuto. Eu não escuto os pastores. Eu escuto, o pastor que eu escuto é o pastor Osmar, o irmão Brana e o pastor Mendes. Eu não escuto outros, não. Né? Como eu não creio, eu também não escuto, né? E eu somente oro por eles, né? Que é um dever, né? Como disse o profeta Samuel, que eu não peque contra o Senhor deixando de orar por vós. Então, quando você deixa de orar por uma pessoa, é pecado. Você deve orar.
Agora, a gente sempre no passado a gente falava, quando as pessoas estavam tentando ganhar as pessoas de outras igrejas, a gente dizia que são pescadores de aquário, né? Eu estava lembrando do irmão Branham na era de Laodiceia, não, de Filadélfia, quando ele encontrou aqueles missionários no aeroporto, aquelas moças, aqueles moços, e ele se aproximou deles. Eles também eram de Kentucky. E o irmão Branham perguntou o que eles faziam ali. Eles disseram que eram missionários. E quanto tempo estão aqui? 2 anos. O irmão Branham disse, vocês poderiam me apontar uma alma que vocês ganharam durante todo esse tempo? Diz que eles baixaram a cabeça. O irmão Branham olhou para as meninas e disse, vocês deveriam estar ajudando a sua mãe em casa. Aqui não é lugar para vocês. Então, meus preciosos irmãos, nós fazemos postagem, Agora, nós temos que saber o motivo e o objetivo que nós fazemos determinadas postagens na internet. Porque tudo tem que ter um motivo e objetivo. Você pode pregar 100% a mensagem de irmão Branham, se perder e ir para o inferno. Porque, de repente, por trás disso, você tem um motivo egoísta. De repente, você quer mostrar que você sabe mais do que todo mundo. Eu posso pregar 100% a mensagem e estar perdido, porque o meu motivo e objetivo está contrário à vontade perfeita de Deus. Você procura as mensagens de irmão Branham e coloca ali no busca motivos e objetivos, ele vai te mostrar. Porque não é que nós estamos 100% corretos. Nós podemos estar 100% corretos em nossa doutrina e errado em nosso espírito, em nosso coração. Mensagem de divindade explicada. Irmão Branham disse, eu queria estar errado na minha doutrina, mas certo no meu espírito. Porque o que conta é o espírito, o que conta é o coração. Porque às vezes esquecemos esses valores, né? Porque isso são valores. Aí nós esquecemos essas coisas. E nós queremos mostrar que estamos corretos, que estamos certos. Se nós vamos postar alguma pregação do pastor Osmar, nós temos que postar com aquele bom espírito, né, para ajudar o povo. Se vamos postar uma mensagem do irmão Branham, tem que ser aquele bom espírito para poder ajudar as pessoas. Você tem que descobrir o espírito que está por trás dessas coisas. Porque tem um espírito. Tem um espírito. E se esse espírito é para causar tristeza, confusão, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos leva à unidade de fé. O Espírito Santo nos encaminha ao amor divino, Romanos capítulo 5, versículo 5. O Espírito Santo nos leva a essas coisas. A Bíblia e a mensagem nos fala sobre a gente estar debatendo. Veja como Paulo falou aos Gálatas, né? Falou tão forte. Você lê o capítulo 1 de Gálatas até o capítulo 6, são 6 capítulos, você vai ver que ele fala que era um povo carnal. Os coríntios eram meninos, necessitavam de leite. Ele não podia falar as coisas profundas como ele falou à igreja de Éfeso, para os coríntios. Porque tinha tantos problemas ali, era uma igreja problemática, famílias problemáticas, ministério problemático. Foi em Coríntios que eles disseram, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa. Cada um escolheu um mensageiro para eles, cada um escolheu um para ser seu pastor. Então você veja que isso aí são coisas carnais. São coisas carnais, não é do Espírito, não. As pessoas não nasceram de novo. Eu gostaria de expressar essas coisas essa noite. Não houve um novo nascimento. Porque se houvesse um novo nascimento, ia existir uma união. Olha o exemplo do irmão Branham entre as pessoas denominacionais, até entre padres.
sacerdotes ortodoxos, né? O espírito do irmão Branham transmitia a Deus. Nós temos que transmitir a Deus. Nós que temos essa mensagem, de repente haverá um tempo eu posso ler. Nós que temos essa mensagem, nós temos que viver essa mensagem. Essa mensagem não é para você decorar, você citar ela, mostrar que você sabe, que o outro não sabe, que o outro está... Não, é para viver. Nós estamos no tempo de viver. Quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações em testemunho. Então, houve um tempo que foi pregado. Hoje é o tempo do testemunho. Hoje é o tempo de viver essa mensagem. Nós vemos que irmão Branham pregou a mensagem para que a igreja vivesse a mensagem. Mas a igreja começou a se debater. Aí surgiu a ressurreição isolada, a dualidade. Foram surgindo tantas coisas pelo mundo, tantas coisas, tantos grupos, mas a mensagem é para viver. O que faltou nisto? Eles não atravessaram o véu. Eles não viram o que estava atrás do véu. O véu brana. Deus estava escondido atrás daquele véu. Ele fala na mensagem Apocalipse 4, terceira parte. O que faltou para o ministério rasgar aquele véu? Abrir aquele véu. Ver o que estava dentro da mensagem de Branham, tinha uma outra mensagem, que ele foi proibido de falar. Quem rasga? João. João vem, come o livrinho. João vem e rasga aquele véu, chamado Branham. João vem e rasga aquele véu chamado Branham. E o que ele vê ali dentro daquele véu? O Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou. É o que ele vê dentro do véu. Ele subiu com um novo nome. No ano 2000 nós ouvimos isso aí, e isso sacudiu a nação. Mexeu com 7 nações vizinhas, mexeu com a África, com a Europa. Por quê? A Europa, os Estados Unidos, não tinham rasgado o véu Branham para saber o que tinha dentro daqueles selos que ele tinha pregado, que ele tinha revelado, foi proibido de falar. E aí, quando Deus rasga determinadas pessoas no meio, aí você vê o espírito que está ali dentro. Porque chega um momento que Deus tem que rasgar o véu, abrir o véu, para ver o que está dentro de você, o que está dentro de mim. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que está cheio o seu coração? Apocalipse 4, terceira parte. Depois que a igreja partiu, então a porta estava aberta. E passamos através de tudo isso e descobrimos que Cristo era a porta. E a mesma voz que estava falando no meio dos 7 castiçais de ouro, também era a mesma voz que ele ouviu no céu, dizendo: suba aqui. João subiu. Isso representa a igreja indo no rapto. É Apocalipse 4, versículo 1. Sobe aqui. Foi o fim das eras. Então houve uma chamada do alto. Nós estamos falando daquele que está representando. Na ilha de Pátimo foi uma visão de 2 anos. Apocalipse é um livro cheio de símbolo. Era necessário um profeta para poder revelar. Quando nós vemos João, o prisioneiro do Império Romano, lá na ilha de Pátimo, João, nós vemos Jesus, o anjo e João.
João está representando a igreja, quando é chamado para subir. Não vamos criar doutrina nisto. Isso é a mensagem da noiva. Se é uma doutrina apostólica, porque a igreja, ela está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Não está edificada sobre evangelistas, pastores, apóstolos e profetas. Apocalipse 4, primeira parte. Nesta noite o sangue está naquele trono, e é um trono de misericórdia para cada pecador que está procurando por misericórdia, o sangue. Agora nós vamos mostrar algumas coisas que João representa. Ele representa a igreja que está indo no rapto. Nós estamos falando do ministério. Nós não estamos falando do homem. Nós estamos rasgando hoje o ministério. Porque dentro da mensagem que o pastor Osmar pregou, tem uma outra mensagem. O problema está havendo hoje é que eles não encontraram a mensagem. Dentro da mensagem de Brana tinha outra mensagem. Dentro da mensagem de Moisés trouxe a lei, mas quando Jesus rasga Moisés, ali está a graça. Por isso, Jesus traz a graça para nós. Moisés pregava que não podia comer carne de porco. Paulo disse, quando você for no mercado, compra sem perguntar. Mas se você perguntasse para Moisés, Moisés dizia, olha, a carne de porco você não come. Paulo diz por motivo de consciência. Tudo depende a quem você vai perguntar. A quem é que nós perguntamos hoje sobre os trovões, sobre o novo nome, sobre o Cordeiro Seu do Trono? A quem você pergunta? Tem só uma voz. A voz de Deus. E ela está na noiva hoje. Só uma voz. Nós temos que pregar. Eu estou pregando para alimentar vocês. Não é para trazer ninguém da igreja de Franca, da igreja de Mogi das Cruzes, lá de Belém, não. Eu tenho um povo que eu tenho que responder. Pastor, você tem um povo que tem que responder, dá alimento para eles. Rasga, João, vê o que tem dentro dessa mensagem. O pastor Osmar disse assim, tem outra mensagem dentro de Brana, e ele achou. Nós não tínhamos achado. Tem outra mensagem dentro de João. Dentro dessa mensagem tem uma outra. É aí onde você tem que achar essa fé. Você tem que achar esse tesouro. Você tem que achar este valor. Então o sangue está naquele trono. E é um trono de misericórdia para cada pecador. Hoje nós não estamos falando da química do sangue. O irmão Brana disse que o sangue de Jesus foi derramado, ele secou lá no Calvário. Seu corpo foi levado ao sepulcro, ao terceiro dia ressuscitou. Mas o sangue dele esteve através das eras. Durante as eras, ele estava intercedendo. Durante as eras da igreja, ele intercedia por nós. Ainda estava pingando sangue, mas não era a química. O sangue foi a mensagem de Paulo, a mensagem de Irineu, a mensagem de Columba, a mensagem de Lutero, de Wesley. Agora, quando você rasga este véu das eras, você vai encontrar Brana. Deus na carne de um homem.
Por que eles não encontraram Deus em Brana? Porque não rasgaram o véu. Os apóstolos rasgaram o véu chamado Jesus. Viram que ali era Deus em carne. Era o próprio Deus. Agora, quando você rasga o véu, João, você vê Moisés e Elias. Porque o profeta disse que logo que essa igreja noiva sobe, Deus começa a tratar com os judeus. Então, igreja, irmãos, é hora de você rasgar. O pastor Osmar diz, não tenha medo de rasgar João no meio agora. É como se abrir aquele baú. O tesouro está ali dentro. Quebra o vaso. O tesouro está dentro. Não fica com dó do vaso. O vaso é de barro. O que vale não é o vaso, é o que está dentro. Maria foi só incubadora, o tesouro estava dentro dela. É hora de você rasgar. Mas como se rasga? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Aonde é que está a palavra de Deus hoje? Vou encontrar na mensagem? Onde é que está essa palavra? Nos dias de Lutero, ela estava onde? Aonde é que Wesley achou a palavra no seu dia? Ele teve que rasgar Lutero. Lutero trouxe o quê? Justificação. Mas dentro dele tinha santificação. Mas ele não foi ordenado de pregar santificação, era para Wesley. Um vem rasgando o outro. Um vem abrindo o outro. E assim foi os selos. O sétimo foi abrindo. O primeiro, o segundo. E vê que foi aparecendo os cavaleiros. E o mensageiro foi revelando e mostrando o que era cada um. Quando ele pensava que o cavalo branco era a igreja primitiva, o Espírito Santo revelou que não era, que era o anticristo. E assim ele veio abrindo, rasgando, porque é a era da águia, a águia rasga com o bico. O problema é que vocês não... O bico de vocês está com problema para rasgar. Tem que afiar esse bico na pedra. Tem que tirar essa crosta. E começar a rasgar. Você quer saber sobre milênio? Casamento, divórcio? Novo nome? Você tem que ir em João. Você tem que abrir João para saber sobre isto. Ou não foi assim que vocês aprenderam? Como diz São Paulo, foi assim que aprendeste de Cristo? Não foi assim que vocês aprenderam? Tem que renovar esse bico, tem que renovar essas asas, essas penas. Você quer abrir outro? Se você abrisse Billy Graham, não tinha batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não tinha Santa Ceia com vinho, com pão asmo. Não! Billy Graham, dentro dele tinha uma mensagem de evangelismo, trazendo o pecador a Cristo. Oral Roberts tinha uma mensagem pentecostal. Agora, Branham tinha Cristo em plenitude. Tinha Deus em plenitude. E agora nós tivemos um ministério 24 anos. É hora de rasgar agora esse ministério.
para achar o que está dentro. É a nossa herança, é o nosso alimento. João comeu o livrinho, e nós? Eu não vejo que esse povo comeram o livrinho. Se pegando, brigando. Quando você come o livrinho, você muda, você se transforma. Quando a criança está com irritação na garganta, você vai no médico, e o médico passa amoxicilina. É o que todas as mães usam. E logo, naquela semana, já começa a ficar bom. Né? Tem que colocar para dentro. Não é pomada para passar, para aliviar a mordida de mosquito, não. Você tem que comer. Você tem que engolir. Alguns você tem que mastigar. O irmão Brana disse à minha mãe, nos dava óleo de rins quando a gente estava ruim, gripe e tudo. Nós éramos 10. Era Dolores, era menina, e ela disse, vai ficar meio ruim, mas tu vai ficar bom. Tapava o nariz e descia aquilo ali. Às vezes alguns botavam açúcar, né, um melzinho. Ela disse, não, mas vai ficar bom, engole. E logo ficava bom. Né? Logo ficava bom. Então, quando você come o livrinho, já não é o livrão, não, é o livrinho. Veja quando você come ele, você vai mudar. Você não vai ser o mesmo marido, aquele mesmo membro de igreja, o mesmo pastor, o mesmo evangelista, não, você muda. Simão, me amas? Senhor, eu te amo. O Senhor perguntou outra vez, Simão, me amas? Mais do que todos estes? Na frente dos outros companheiros, tu me amas mais do que todos? Ele disse, sim, Senhor. Quando te converterem, fortalece os teus irmãos. Quando te converteres, não era revelado, mas não era convertido. Talvez você tenha uma revelação meio artificial, mas você não é convertido. Porque se você é convertido, você vai fortalecer os seus irmãos. Você vai fortalecer, irmão, as suas irmãs. Você vai ser um exemplo de mulher, um exemplo de homem, um exemplo de músico, um exemplo de pastor. Se você se converter, Malaquias 4, ele converte o quê? O coração dos filhos aos seus pais. Essa mensagem é de conversão. Arrependei, diz São Pedro, Atos 3:19, e convertei para que seja cancelados os vossos pecados. Aí ficamos como um crente artificial. Nascimento intelectual. Tem que ter cuidado com esse tipo de nascimento. Por isso, o irmão Brana, antes do selo, ele pregou, necessário vos é nascer de novo. Porque ele disse, há muitos falsos nascimentos. E você é enganado por esse falso nascimento, porque você sabe alguma coisinha. A mulher sabe alguma coisinha, teve alguma visão, teve algum sonho. Não vai te basear nisto, que Nabucodonosor também teve, Faraó também teve. Teve sonho. Não vai te basear nisso, não. Os reis pagãos tiveram sonhos, e eram sonhos sobre o fim do mundo, que está se cumprindo até hoje. Mas quando te converterem, e nós temos ouvido essa mensagem por mais de 40 anos.
O mundo se conta, o irmão Baruch já partiu com o senhor faz umas 3 semanas, o maior pastor, o pastor da maior igreja da mensagem do mundo, ficava no Congo. Aí você estava vendo ele pregando ali, e o irmão Miguel traduzindo ele, quando ele pregou em Goiânia. Ele tinha como que 30 mil membros. Ele era um grande ganhador de almas, grande ganhador. Eu admiro um homem que ganha almas. Porque as ovelhas que tem, eu tenho ganhado, tenho batizado. Agora você olhe na sua volta. As ovelhas que você pastoreia, você ganhou elas? Você batizou elas? Ou você está pastoreando a ovelha de outros? As ovelhas que você fez proselitismo para trazer, se torna filho do inferno 2 vezes mais. São Mateus 23, disse Jesus. E o irmão Baruch se conta que ele foi a Jeffersonville para conversar com o irmão José e com o irmão Billy Paul. Porque depois de ganhar milhares de almas, Satanás explorou, assaltou a sua mente sobre a sua salvação. Ele tinha dúvida. O maior pastor ganhou mais almas em todo o mundo. Primeiro foi o irmão Brana, 500 mil. E ele foi perguntar ao irmão José e ao irmão Billy Paul. Eles apenas oraram por ele. E agora Deus o recolheu. Que vem aquela hora que o diabo assalta a sua mente. Se você é salvo ou se você não é. E é aí onde você começa a afundar-se. Simão começou a afundar porque ele duvidou. Estava caminhando sobre as águas. Estava por cima. Mas não tinha segurança. Você tem que ter segurança, como o hino que cantamos no funeral da irmã Gislane, que segurança! Você tem que ter segurança na revelação, na sua salvação, no seu rapto. Você tem que ter segurança naquele que te representa. João é o representante do sangue de Jesus Cristo. Está aqui na mensagem, Apocalipse 4. Apocalipse 4, primeira parte, parágrafo 176. Ele representa o sangue, ele representa o verdadeiro cristão, ele representa a esposa, ele é teu representante. A cada dia, abra, João. Abre esse ministério. E como é que você abre? Ouvindo. Você abre ouvindo. Está onde? Dentro. O Santíssimo Lugar, onde é que era? Dentro de Brana. Dentro do mensageiro. Apocalipse 4, terceira parte, parágrafo 209. Correto? Agora observe como nos aproximamos a Deus. Como é que nós nos chegamos a Deus? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que tem sido refletida do santo do santo dentro do mensageiro do dia. Essa luz está onde? Este valor, esse tesouro, dentro do mensageiro. Então você tem que rasgar esse ministério. Nós vemos que até o ano 2000 ninguém tinha rasgado Brana. Teve que ter um ministério, Apocalipse 10, 8 a 11, para rasgar.
E quando rasgou, era novidade. A intercessão terminou. Você sabe que essa mensagem já está no passado. O Cordeiro saiu do trono já está no passado. Isso já bichou, já é maná de ontem. O maná de hoje. O maná de hoje, Apocalipse 10, 8 a 11. A mensagem de uma só pessoa. Você não sai dessa mensagem de uma só pessoa, porque senão você perde o rapto. Você não deixa de rasgar. O pastor Osmar, que não estava pregando isso aí, depois eu mando para vocês essa mensagem. Ele disse, é como você abrir uma cobra. Você tem que abrir para ver o que ela comeu. Se é um boi, né? Se ela engoliu um jacaré. Você tem que abrir ela. Né? Se você não abrir, você não sabe o que tem dentro. Não é somente fazer uma eco. Você tem que saber o que tem dentro. O que tem dentro tem que sair. João comeu, se converteu, transmitiu Deus para nós. Agora é hora de nós comer. Porque ele mesmo disse, dentro de João, na sua mensagem tem outra mensagem. É como Jesus disse, é aquele a quem o Filho quiser revelar. E quando Deus está te mostrando e você ouvindo ali, Ele mostra para você. Você fica para você. Não se lança pérolas aos porcos. Você ouviu aquela mensagem? Ah, eu gosto de ouvir 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6. O ano passado eu ouvi o 7º selo 10 vezes. Que gostoso! Eu fui abrindo ele, abrindo. Agora é hora de abrir João. Quando você postar João, é para ser uma ajuda, não é para um debate. Vou provar isso, vou provar aquilo, isso é um espírito errado, isso é o diabo em você, é Satanás nesta pessoa. Ah, pastor, o senhor está muito duro. Pedro tinha terminado de receber a revelação de São Mateus 16. Jesus disse, olha, convém que eu vá a Jerusalém, seja açoitado, preso, vou ser morto, mas ao 3º dia o Filho do Homem ressuscita. Pedro disse, ô Senhor, vem aqui. Começou a repreender. Ir a Jerusalém para ser preso? Não, isso não pode acontecer com o Senhor. É o Senhor que anda por cima das águas, o Senhor que multiplica os pães, levanta os paralíticos, cura os leprosos. Não. Jesus olhou e disse, para trás de mim, Satanás. Ué, fazia umas horas que Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, agora Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Pedro baixou a cabeça. Mas se fosse algum de nós ir embora, saía da igreja, não vinha mais. Olha só que o pastor me chamou, mas o pastor Jesus chamou Pedro de Satanás. Quando Jesus veio e trouxe a mensagem de São João 6, Pedro ficou firme e disse, para quem iremos? Quando Jesus disse, vocês não querem ir embora também? Ele disse, mas para quem iremos? Só tu tem as palavras de vida eterna. E os 70 acharam defeito em Jesus, a igreja achou defeito em Jesus. Mas Pedro não. O Judas ficou camuflado ali, porque tinha que chegar a hora dele se manifestar. Para quem iremos? Só tu tem as palavras da vida eterna. Então, meus irmãos, nós temos hoje o representante,
o nosso representante. O representante da esposa deste dia. Eu falei nos tempos de confusão ontem, lá no Monte Bonito, em Pelotas. É um tempo de confusão. Porque, segundo Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 3, filhos são chegados a hora de nascer e não há força para dar à luz. A igreja está precisando de força. Deus não trabalha mais nela. A sua voz não está mais nela. A sua voz está na esposa. Está em Apocalipse 10, 8 a 11. A sua voz está nesse CD. A sua voz está aí nesse YouTube. É onde você tem que rasgar isto. Porque tem algo para você ali. Não deixe de ouvir. Não seja um crente morno. Seja frio ou quente. Porque o morno, a água morna, provoca vômito. Vômito em Deus. Nós não podemos estar na boca de Deus. Nós temos que estar na palma das suas mãos. Na boca ele vomita. E alguns Deus tem vomitado. Porque são água morna. Ou quente ou frio. Sobe cá. E João, representante da noiva, subiu. Temos que ouvir essa voz. Não é a minha voz. Não é a voz do pastor Mendes. É a voz da esposa. E você, quando ouve aquela voz, pega uma fitinha do irmão Brana e coloca só o irmão Brana falando em inglês. Depois você pega uma mensagem do pastor Osmar e compara quando os dois falam. É a mesma voz. Não é a voz do pastor Osmar, é a voz de Deus. Né? O pastor Osmar foi um pai, foi um pastor, mas ali era a voz de Deus. Não era a voz do homem. Não era a voz de Brana, era a voz de Deus. Se você não rasgar esse ministério, você não vai poder encontrar. Você está rasgando outros. Você vai achar contenda, debate, proselitismo. Daqui uns dias você vai encontrar problema na sua vida. Porque você está rasgando o ministério errado. Está ouvindo a pessoa errada. Você não lembra, irmão Brana? Perguntava para ele, religião de Jezabel. Irmão Brana, sobre tal coisa. Pergunta o seu pastor. Você tem pastor? Pergunte a ele. Ele é o homem dos dois dinheiros. Deus trata com seu pastor. Não seja um crente adúltero, sem postura, sem posição. Converta. Volte a Malaquias 4. Você está longe demais. Você não poderá entrar em Apocalipse 10, do 1 ao 11, sem passar em Malaquias 4, se converter. Simão, quando te converterem, fortalece os seus irmãos. Está fortalecendo os irmãos? Pai Celestial, converta-nos a cada dia. A cada dia nos dê o Teu Espírito Santo. Eu tenho te pedido, Senhor, me dê o Espírito Santo a cada dia, a cada manhã. Oh, meu Deus, ajuda os teus filhos em toda parte.
Encha eles do teu Espírito Santo. Dê eles força. Abra o entendimento espiritual deles para compreender essa mensagem, Pai. Para encontrar a mensagem que está dentro desta mensagem. O tesouro que está dentro deste vaso. Estão com pena de quebrar o vaso, porque eu acho o vaso tão bonito, mas é hora de quebrar o vaso, porque o tesouro está dentro, a fé de arrebatamento está dentro. Obrigado, meu Pai. Ajuda teus filhos e dê a bênção, a graça, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.